Vamos resolver agora alguns exercícios relacionados aos números racionais. Nesse vídeo a gente vai tentar converter alguns números que são dízimas periódicas, né, que são números que têm repetições de algarismos, né, na sua parte decimal, em sua forma de fração, né, na sua forma de fração geratriz, porque como a gente sabe, todo número com vírgula que seja dízima periódica ou um decimal exato pode ser escrito em forma de fração, né? O que caracteriza um número racional, né? Como se pode dizer. Então, olha só esse exercício aqui, para a gente explicar como é que a gente vai fazer esse processo. Transforme os números decimais abaixo em suas respectivas frações geratrizes. Bom, antes de começar a resolver esse tipo de problema, é sempre bom lembrar que esse método que eu vou explicar agora, ele resolve qualquer tipo de problema envolvendo dízimas periódicas, né? Nós sabemos, né, que quando elas apresentam sua forma mais simples, por exemplo, o número 0,555 e assim por diante, né? Para você encontrar a fração geratriz, basta que você coloque o número que se repete, que é o período, né, no numerador, e para cada para cada algarismo que se repete, você coloca um 9 embaixo. Então, se você dividir 5 por 9, você gera essa dízima. Outro exemplo, 0,21, 21, 21. Como seria a fração que gerou esse número aqui? 21 dividido por 99, porque é um 9 por 2 e um 9 por 1, que são os dois números que se repetem. Nesses casos aqui, a forma de resolver é um pouco diferente. Olha só isso aqui, né? E esse caso aqui também resolve esses aqui, tá? Que são mais simples, dá pra gente fazer sem necessitar desse cálculo. Primeiro passo. Temos um número aqui, ó, 0,12222, etc. Bom, perceba que aqui há uma repetição de números 2, porém, esse número 1 aqui ele está interrompendo essa sequência, então a gente precisa se livrar dele, certo? Porque se fosse apenas números 2, a fração seria 2 sobre 9. Só que a gente tem 1 aqui interrompendo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo. Você chama esse número de x, ó. Você diz que x é igual a 0,1222, etc. E o próximo passo é o seguinte, ó. O primeiro passo, chama o número de x. Beleza. Por quê? Porque assim eu estabeleço uma equação. Ok? Segundo passo, você vai multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Porque toda vez que eu multiplico o número com vírgula por 10, a vírgula pula para a direita. E ela vai vir para cá, ó, entre 1 e 2. E ela estando entre 1 e 2, significa dizer que você apenas terá números 2 após a vírgula. Então vamos lá, ó. E detalhe, quando eu multiplico por 10, eu multiplico esse lado e esse por 10. Então, ó, x vezes 10, 10x, igual 0,12222 vezes 10 vai dar 1,222, etc. Ok? Então, olha o que aconteceu agora. A vírgula pulou para a direita, né, uma casa. Então, ó, em vez de ficar entre 0 e 1, ficou entre 1 e 2. Ó, tá? E aí você obteve esse novo número aqui. Só que isso não é suficiente para a gente resolver. A gente vai precisar de um passo a mais. Por quê? Porque eu tenho que ter duas equações. Eu só obtive uma equação útil aqui. Tem duas, mas eu só obtive uma. Então, o que eu vou fazer? Ó, segundo passo. Tá vendo essa sequência de números 2 aqui, depois da vírgula? Eu não posso pegar essa equação e subtrair pela de cima. Por quê? Porque a de cima tem esse 1 interrompendo. Então, novamente, eu vou multiplicar por 10. Tá? E olha só o que vai acontecer. Eu vou multiplicar essa segunda aqui por 10. Tá? Ó, 10x vezes 10 é igual a 100x. 1,222 vezes 10, ó, a vírgula que está entre 1 e 2, vai ficar entre esses dois números 2. Vai ficar 12,222, etc. Então veja o que eu obtive agora. Eu obtive uma equação e outra equação. Tenho duas equações aqui em que os números depois da vírgula, ó, aqui depois da vírgula só tem número 2. E aqui depois da vírgula também só tem número 2. Então qual o próximo passo? Eu vou pegar essa equação aqui é maior, tá?
e vou subtrair por essa de cima, que é a menor. Menos 10x igual a 1,222, etc. Muito cuidado para colocar o x abaixo do x, o igual abaixo do igual e a vírgula abaixo da vírgula. Cuidado para não colocar esse 1 aqui na frente, não, tá? Tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. E por que eu faço isso? Por que eu multipliquei por 10 duas vezes? Você deve estar se perguntando. Novamente para explicar, tá? Na primeira vez, ó, eu multipliquei para esse 1 ficar, para essa vírgula ficar entre 1 e 2, tá? E assim eu obtive essa equação aqui, ó, 10x igual a 1,2222. Porque, ó, depois da vírgula só tem números 2. Só que para subtrair uma equação por outra, eu tenho que ter duas equações em que depois da vírgula eu só tenho número 2. Nessa aqui eu já tinha números que depois da vírgula só tinha número 2. Só que na anterior eu não poderia fazer isso porque ela estava com o número 1. Então eu multiplico novamente por 10 para obter uma terceira equação. Olha só. Essa aqui é a minha terceira equação. Ó. 100x igual a 12,222. Então perceba, tanto essa de cima, depois da vírgula só tem número 2, quanto a de baixo, depois da vírgula só tem número 2. Certo? Então você só vai parar de multiplicar as equações por 10 quando você perceber que todas elas, ó, depois da vírgula só tem número 2. Então você precisa de duas pelo menos. Tá? E aí você faz o seguinte, ó, pega essa equação aqui e subtrai pela anterior. Então, ó, 100x igual a 12,2222 menos a que você fez anteriormente, ó, que também só tinha números 2 depois da vírgula. Agora você vai entender o porquê que a gente faz isso. Ó. Você vai subtrair, tá? Fazer a operação de menos aqui. Ó. 100x menos 10x é igual a 90x. Igual... Olha só o que acontece. Ó. 12 menos 1 dá 11, certo? E aqui, ó, toda vez que eu fizer um algarismo menos o outro, vai dar 0. Ó. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. E assim por diante. Ó. Mesmo que a conta continue, significa o quê? Que depois da vírgula só tem número 0. Então, você basicamente cancela. E aí você se livra dessa parte que tem essas repetições. Então, olha só que você obteve uma equação do primeiro grau. 90x igual a 11. Vou puxar a setinha aqui, tá? E aí olha só o que vai acontecer. Resolvendo essa equação, eu vou ter o seguinte, ó, não é 90x igual a 11? Então, 90 que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar x igual a 11 dividido por 90. Está aqui a equação que eu queria, né? Resolvida. E, obviamente, a fração que gerou 0,122222 é 11 sobre 90. E a gente pode confirmar isso numa calculadora, né? Calculadora não é para você utilizar sempre, mas é para você confirmar seu resultado. Olha só o que acontece se eu dividir 11 por 90, né? Ó, vou dividir aqui e eu tenho que obter esse número aqui, tá? Ó, eu dividi 11 dividido por 90. Olha só, é o número que a gente havia encontrado aqui no início, ó. 0, vírgula na calculadora geralmente é representado por pontos, tá? Ó. 0,1222222, etc. Tá? Então, é assim que a gente encontra. Vamos resolver aqui um exemplo a mais, na letra B, né? Uns exemplos um pouco mais diferentes para a gente pegar a prática. Então, olha só o que acontece aqui. 1,222. Bom, aqui tem sempre uma repetição. Só que diferente da maioria aqui, não é um 0 que vem aqui. É 1. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro passo, igualzinho ao anterior, olha só. X, você chama isso aqui de x, igual a esse número que está em cima. 1,222, enfim. Então, a gente obteve quantas equações? Uma, né? Ó, x igual a 1,22222. Tenho que obter uma segunda equação, né? Vou multiplicar por 10, tá? E a vírgula vai passar daqui para cá, ó, vai ficar entre esses dois números 2. Então, ó, x vezes 10, 10x. 1,222 vezes 10, a vírgula pula uma casa para a direita, você vai ter o quê? Ó, ao invés de 1, você vai pegar o 12, né? Então vai ficar 12,222, etc. Ok?
Então olha só que curioso. Não vou precisar fazer uma terceira que nesse exemplo da letra A. Ele é até mais simples o exemplo da letra B. Meio raro isso, né? Então, ó, por que eu vou parar minha conta por aqui? Justamente pelo que eu tenho explicado a vocês. Ó. Aqui, depois da vírgula, só tem número 2. E aqui, na primeira equação que eu obtive, depois da vírgula, só tem número 2 também. Então, já posso subtrair essa equação pela anterior, certo? Então, olha só o que acontece. Vou repetir aqui, ó, 10x, né? E vou pegar essa aqui de cima e vou subtrair, ó. Vou resolver aqui embaixo, ó. Menos, aqui não é x igual a 1,2, 2, etc. Então, eu vou colocar x abaixo de x, muito cuidado com a organização, ó. Igual abaixo de igual. E aqui é 1,222. Então, esse 1 vai vir abaixo do 2, ó. E a vírgula abaixo da vírgula. E aqui você tem a sequência de números 2, correto? Daí você tem o seguinte, ó, 10x menos 1x, né, ó, quando não tem nenhum número aqui, vamos lembrar que é 1, né? É aquele 1 oculto que a gente não vê, mas existe. 10x menos 1x dá 9x. 12 menos 1 dá 11. Certo? E aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Então isso aqui é como se fosse 11,00000. Não precisa colocar 0 depois de vírgula, tá? Então olha só a equação que eu obtive. 9x igual a 11. Como é que vai ficar a minha fração, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo, ó. 9 está multiplicando, ele passa aqui para baixo do 11. Então, ó, x igual a 11 dividido por 9. Está aqui obtida a minha segunda equação, a minha segunda fração, né? Então, ó, 11 dividido por 9 vai gerar esse resultado. Vamos confirmar? Então, veja bem, ó, a minha ideia aqui é dividir, né, o valor de 11 por 9. Então, ó, 11 dividido por 9. Vamos verificar se vai obter esse resultado aqui, tá? Quando eu divido 11 por 9, olha só o número que eu havia procurado. 1,22222. Lembrando que ponto aqui representa vírgula, né, na calculadora. A maioria delas, pelo menos. Na letra C, veja bem, na letra C a gente já tem um número aqui que aparenta ser mais diferente, mas é o mesmo caso dos anteriores. Não tem segredo, tá, pessoal? Então, ó, 12,5555. A gente já viu que a repetição aqui é 5. Então, o objetivo é gerar a primeira equação e vou multiplicando até a gente ter duas equações em que depois da vírgula só tem o número 5, que nem a gente fez anteriormente. Então, ó, x é igual a 12,555, ou seja, o primeiro passo é tudo igual. Qualquer coisa que você for resolver, primeiro passo é tudo igual. Só chamar isso aqui de x. X igual a isso aqui. Pronto. Segundo passo, vou multiplicar por 10 para obter uma segunda equação. Então, ó, x vezes 10, 10x. 12 vezes 10, ou 12,5555 vezes 10. Lembra, número com vírgula multiplicado por 10, a vírgula pula uma casa para a sua direita em relação ao papel. Então, ó, esse número vai ser igual a 125,555, etc. Tá? Então, ó, por quê? Você tinha 12, a vírgula pulou para a direita, você agora tem um 12 e o acréscimo desse algarismo 5, então fica 125. Observe que aqui também já posso parar, né? Por quê? Porque na primeira equação, depois da vírgula, só tem número 5. Na segunda equação, depois da vírgula, eu também só tenho número 5. Então, agora eu vou poder fazer o quê? Subtrair uma equação pela sua anterior. Tranquilo? Então, olha só o que a gente vai obter. Pega essa de cima e subtrai na de baixo. Menos, cuidado novamente com a organização, né? Ó. Bota x abaixo de x, igualdade abaixo de igualdade, e vou posicionar o 12,555 aqui embaixo. Ó. 12, né? Ó, 1 abaixo do 2 e 2 abaixo do 5. E aqui a porrada de 5 que a gente tinha estabelecido aqui, né? Vou subtrair, tá? Ó.
número com número, x com x, número com número, número com número. Então vamos lá. Ó. 10x menos, novamente, ó, tenho aqui, ó, 10x menos 1x vai dar 9x. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. E 1 menos 0, 1. Dá 113. E essa porrada de número 5 você vai naturalmente cancelar, porque você não vai precisar mais. Está basicamente resolvido, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. X é igual a 113 dividido por 9. Correto? Porque 9 estava multiplicando, passou dividindo. Então, se eu dividir 113 por 9, eu vou obter essa porcariazinha aqui, ó. Vamos ver? Eu tenho que dividir 113, né? Por 9. Vamos lá. 113 dividido por 9. 12,555. Opa, tem um 6 aqui no final. Não se preocupa não. Esse 6 aqui é porque a calculadora, geralmente, quando passa de 5 unidades, né, a partir de 5, ele arredonda a última casa decimal para 6. Aqui caberia mais números 5, tá? São infinitos esses números. Mas como na calculadora esse espaço é limitado, né? Então a última casa ele arredonda, mas aqui é 5 também, tá bem? Pois bem, por fim, vamos verificar esse número que ele é similar ao anterior. A gente poderia ficar até como um exercício de cálculo para vocês. A gente, com base no anterior, poderia inferir o seguinte, né? Ó, será que a gente poderia afirmar que a fração que vai gerar esse número aqui seria, como aqui foi 12,555, etc. Teria alguma relação com essa daqui de baixo? 3,7777, enfim. Então fica como exercício. Talvez até traga no outro vídeo uma curiosidade para vocês acerca desse processo. Então vamos lá. Ó. Primeiro passo, chama de x, ó. X igual a 13,777. Ah, mas aqui tem 4, 7 e aqui só botou 3. Não importa, certo? Aqui são só representações. Aqui eu posso colocar quantos sets eu quiser, tá? Porque aqui são infinitos, tá? A quantidade de sets. Então aqui eu coloquei um a mais, eu poderia colocar aqui tranquilamente. Não se preocupem com isso, tá? Então, ó, x igual a esse número. Já obtive a minha primeira. Vou multiplicar por 10, né? Então, ó, 10 vezes x, 10x. 13,777, etc. vezes 10 vai dar 137, né? Ó, porque a casa pula para a direita, vai ficar entre esses dois números 7. Fica 137,777, etc. Vou parar por aqui, por quê? Porque depois da vírgula, nos dois casos, eu tenho somente números 7. Então, ó, eu vou ter o seguinte, pega a de cima e subtrai nessa de baixo. Menos x igual a 13,777. Novamente alerto para você colocar vírgula abaixo de vírgula, igualdade abaixo de igualdade, x abaixo de x. Não tem erro. 10x menos 1x, 9x. 7 menos 3, 4. 3 menos 1, 2. 1 menos 0, 1. Então dá 137 menos 13 dá 124. E esses 7 a gente cancela. X está multiplicando, o 9 está multiplicando x, vai passar dividindo 124. Portanto, 124 dividido por 9. Está aqui a outra resolução. E para a gente concluir, né, vamos aqui dividir com o nosso método de confirmação, tá? Ó, se eu dividir 124 dividido por 9, o valor que eu vou obter, naturalmente, vai ser 13,777. Professor, tem um 8 lá no final. De novo aquela questão da letra C, tá? Esse 8 ele está aqui no final porque ele arredonda a última casa, mas elas são infinitas. Tudo bem? Então são esses exercícios. Talvez o mais diferenciado aí foi o da letra A, que eu não fiz que nessa B, C e D, por conta de que da primeira vez que eu multipliquei, ó, eu obtive números depois da vírgula, né? Só que aqui você tinha 1 interrompendo. Ao multipliquei por 10, eu obtive somente números 2. Precisei multiplicar de novo para obter outra com só números 2. Valeu? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até breve.